professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colaboro no programa de pós-graduação como professor efetivo, né, no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da UFPEL, e também no programa de pós-graduação em História da URGS. Sou pesquisador de CNPq, professora há quase 30 anos, né, então é isso. Bruna? Bom dia a todas e todos. Meu nome, então, é Bruna, sou vice-presidente da SAB na atual gestão, sou professora adjunta do bacharelado em Arqueologia aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará e vice-coordenadora do novo programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia que a gente acabou de abrir aqui. E trabalho aqui na Amazônia, no Rio Tapajós, faz 15 anos, tá bom? Prazer. A gente pode talvez seguir essa ordem alfabética que está aqui, então, da Aline, Ângela. Aline. Oi, gente, bom dia. Sou a Aline Freitas, sou bióloga de formação, tenho mestrado e doutorado nas geociências, sou paleontóloga, paleobotânica. E estou metida à arqueobotânica há quase 15 anos. E venho trabalhando, né, no segundo pós-doc na arqueologia e resolvi fazer um doutorado na arqueologia também. Estou doutoranda da UFPE, certo? E colaboro, né, acho que venho colaborando em algumas instâncias, né, trabalho no grupo de trabalho do licenciamento ambiental e estou disposta e disponível aí a contribuir. Ângelo? Bom dia, pessoal. Desculpa, eu estou sem a câmera, mas eu sou professor do curso de Arqueologia e a pós-graduação em Arqueologia da UFPI, aqui em Teresina. Já fui, né, a presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira e a gente está nessa luta aí já faz um tempo, né, e aqui eu acho que agora a gente consegue resolver, né, uma situação que é muito importante para a nossa sociedade, para todos os arqueólogos, mesmo aqueles que não fazem parte da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Então é isso aí, bom trabalho para nós. Obrigada, Ângelo. Bruna, já falamos, passamos para o Carlos. Oi, Carlos. Bom Ele dia caiu? a todos. Oi. Obrigado, Diana. Bom dia, sou Carlos Costa, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atuo no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e no bacharelado em Museologia. Participei das duas últimas gestões do GTs Profissão de Arqueólogo e estou nessa gestão também, nesse grupo. E fui presidente do Conselho Regional de Museologia, primeira região. Obrigada, Carlos. Daniel? Daniel Hecker? Tá me ouvindo? Sim, por favor. Agora sim. Desculpa, não tinha ligado o microfone. Bom dia. Bom dia. Então, me chamo Daniel Heck. Na verdade, eu só trabalho com licenciamento ambiental com arqueologia, né, desde 2012. Atualmente sou MEI. Eu tenho 2 especializações na área e o mestrado. E é isso. Tá certo. Obrigada, Daniel. Bem-vindo. O Diego, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Diego Pavei, sou biólogo de formação, cursei mestrado em arqueologia na UFPEL, fui aluno aí do professor Jorge Eremites. Hoje curso Ciências Ambientais, doutorado, né, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, e atuo aí 14 anos com a temática de zooarqueologia e também na consultoria ambiental. Uhum. Obrigada, Diego. Aqui na nossa listinha, o próximo é o Fúvio. Oi, Fúvio. Prazer te ver. Olá, eu sou Fúvio Arndt. Prazer é todo meu estar aqui de volta. Eu fui pesquisador da Unicinos, do Instituto Achatano de Pesquisas. Eu atualmente trabalho como arqueólogo na Ciência Consultoria
científica e sou doutorando do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Ok. Giane Cordeiro? Bom dia a todos. Bom Meu nome é dia. Giane Cordeiro, sou diretora e presidente do Laboratório de Arqueologia Brasileira, atuo em arqueologia desde 1996 e, presentemente, sou doutoranda do Museu Nacional, do PPG-AC. Prazer te ter aqui, Giane. Jorge? Bom dia, meu nome é Jorge Lemites de Oliveira, sou professor da Universidade Federal de Pelotas. Atuo aqui na graduação em Arqueologia e no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Obrigada, Jorge. Luiz Carlos, por favor. Bom dia, gente. Sou o professor dia. Luiz, sou professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Sou professor tanto da graduação quanto da pós-graduação daqui de Recife. Tá? Sou arqueólogo, sou lá do Rio Grande do Norte, mas sou agora professor aqui de Recife. Bom dia a todo mundo. Bom dia, prazer te ter aqui com a gente. O Rogério Tobias. Bom dia, pessoal. Sou Rogério, né? Tudo bem? Sou arqueólogo aí, atuo na arqueologia desde 2004. Sou arqueólogo do Instituto Prístino, que é o MOCIP aqui de Belo Horizonte, que tem atuação estadual. E estou doutorando no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia aqui na UFMG. Bom dia a todos. Bom dia. E, por fim, a Rúbia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rúbia. Eu sou arqueóloga desde 2005 e atuei 14 anos vinculada ao Laboratório de Arqueologia da UFPE, tanto na área de pesquisa como na área da arqueologia preventiva. Atualmente eu tenho uma empresa com a sócia Milena, chamada Solos Arqueologia e Meio Ambiente, e também participo do GT de licenciamento da SAB. Tenho todo o interesse em contribuir e melhorar as condições da arqueologia no nosso país, que está precisando, viu? Tá bom. Então tá, muito obrigada. Então, sem mais delongas, até para a gente poder agilizar o nosso tempo de discussão na sequência dessa apresentação inicial. Irene, você pode compartilhar o PPT que eu te enviei? Preparei, assim, uns slidezinhos para organizar a minha fala. Tá bom? Irene, tem como fazer ficar em tela cheia? Até para mim poder enxergar, Irene, senão eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Do lado onde tem ali o tracinho que aumenta, Isso. tem esse quadradinho com um Tzinho de cabeça para baixo. Imediatamente do lado do tracinho, do lado esquerdo. Lá no canto inferior direito, tem um tracinho que aumenta o tamanho da tela. Do lado esquerdo desse tracinho, isso aí, você estava com a setinha em cima dela. Do lado esquerdo desse sinal de menos. Isso, exatamente. Não, um pouquinho para cá, um pouquinho para a direita. Cadê a setinha? Vá para a direita, vá para a direita. Um pouquinho mais. Tem uma televisãozinha. Parece uma telinha. Ali, ó, do lado, bem do lado do menos, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, o mouse está travado, não está indo. Tá, aí. É a Irene que tem que fazer. Está esquentando. Está esquentando. Ih, já está frio. Não é que tem gente entrando, aí eu tenho que parar para deixar as pessoas entrarem. Tudo bem, mas clica aí que a gente vai já falando e depois Se você quiser fazer uma de nós como co-organizadora... Aí... Menos eu sou muito ruim de negócio. Eu coloquei tela cheia agora. É porque você projetou por tela. Você vai ter que sair e projetar a tela inteira. Vamos lá. Agora vai. Mas não, é isso, não vai porque você está projetando a tela do PowerPoint, não a apresentação, é como se fosse outra aba. Você vai ter que sair e projetar a tela inteira para depois projetar a apresentação aberta. Então, mas não dá, porque quando eu coloco ela em aberta lá em PowerPoint, eu não consigo voltar na... Peraí, é o seguinte.
Se você aí você está em tela cheia para você, não é isso? Como se fosse apresentação. Tela cheia vai ficar aqui, ó. Só que daí eu não consigo mudar a apresentação. Consegue, é na setinha do teclado. Só que o problema é que não está projetando essa tela cheia para a gente, porque você está projetando a janela do PowerPoint. Eu acho que... Você tem que deixar de compartilhar essa janela, e ao invés de compartilhar essa janela, você vai lá e compartilha em tela cheia. Você inicia novamente, Você inicia novamente. Aí você vai lá, abre tela cheia, clica na tela cheia e manda compartilhar. Eu não sei fazer isso. Eu acho que se pudesse eu projetando a tela cheia do PowerPoint, Adriana, para a gente não atrasar mais, pode ser? Pode ser, pode. É só para mim poder enxergar aqui o que está escrito, juro Irene, que eu porque senão aprendo eu não consigo ver, né? Senão eu compartilho eu mesmo. É possível que você consiga, Adriana, você mesma. Dar um zoom aí? Você consegue dar um zoom só para aumentar a imagem? Eu posso compartilhar, se vocês não se importarem também, porque, claro, eu não enxergo ninguém, né, no Meet enquanto eu estou falando, então eu peço que só que me orientem se está tudo certinho, tá? Deixa eu só abrir aqui. Windows, eu acho que é. Porque também eu sou ruim de coisa que eu tenho que compartilhar o... Quando você abrir ali aquele círculozinho, um quadradinho com a setinha apontada para cima. Não, eu já abri aquilo. É o Meet ou é o meu arquivo? Você vai para a tela cheia, tem 3 abas. Você vai para a aba chamada tela cheia. Quando você clicar nessa aba, vai aparecer a imagem da tela. Você tem que clicar na imagem da tela para compartilhar. Tá bom, vamos ver. Cliquei na imagem da tela, share. Tá indo, né? Isso. E agora eu tenho que ir para o meu arquivo, certo? Isso, aí você vai lá para o... Isso. Aí pode botar o modo apresentação que vai aparecer para a apresentação. Tá tudo certinho? Estou enxergando? Tudo bonitinho? Perfeito. Beleza. Então tá, bora lá então. Então eu preparei esse breve, né, apresentação, também voltada para o público que não é nosso sócio ainda, né, que espero que se associe então, né. Então quem já sabe, né, apresentando para vocês o objetivo aqui da nossa sociedade, estabelecida pelo uma nova redação do nosso estatuto, aprovada na Assembleia de novembro do ano passado. A SAB, ela é uma entidade científica e cultural de natureza privada, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1980 e que tem assento no Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O propósito da SAB é reunir os profissionais da arqueologia nos termos da Lei 13.653, de 2018, além de pessoas de áreas afins e membros de comunidades e coletivos que estejam interessados em contribuir para o avanço desse campo científico, estimulando a troca de ideias e a defesa dos interesses comuns. A SAB visa incentivar a capacitação profissional e fomentar a pesquisa, a divulgação, a proteção e a defesa dos assuntos relacionados ao patrimônio arqueológico e cultural brasileiro, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, e com uma especial atenção aos interesses dos povos indígenas, quilombolas e dos povos e comunidades tradicionais. O que são esses grupos de trabalho da SAB? Tá? Tanto o nosso Estatuto de 2023 quanto o Regimento de 2017, que está atualmente em revisão,
estabelece que tanto as diretorias como as assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, podem decidir sobre a formação, funcionamento, continuidade e renovação de grupos de trabalho, fóruns ou outras formas coletivas de organização interna, que funcionarão por tempo indeterminado, mas que estão subordinadas à diretoria da SAB. Os GTs da SAB são constituídos por um número mínimo de 5 associados, isso é uma regra regimental, devendo esses membros eleger uma coordenação composta por 3 pessoas, né, 3 pessoas que estejam presentes aí na primeira reunião do GT, né, então esse é um dos objetivos da reunião de hoje. O mandato é de 2 anos e existe possibilidade de recondução dessa coordenação. Pode participar dos GTs da SAB não associados, mas esses não podem coordenar o GT. E no regimento da SAB de 2017, o artigo 14, parágrafo 2º, estabelece que é vedado a essas formas coletivas de organização interna a representação da SAB em qualquer situação sem anuência formal da presidência, tá bom? Bom, falar um pouquinho sobre o histórico dos GTs da SAB, referentes à regulamentação da Lei Federal 13.653, de 18 de abril de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de arqueólogo. Bom, na realidade, os GTs da SAB funcionaram sobre essa temática em 3 momentos distintos. O primeiro foi logo na sequência da promulgação da lei, funcionou entre maio e novembro, quando foi, então, criada pela presidência da SAB, na época o professor Jorge Eremites era o presidente, o GT Profissão de Arqueólogo no Brasil, cujo objetivo era estudar a natureza de um conselho profissional, entendido como uma autarquia pública sui generis, com arrecadação tributária própria e funções estatais de registro e fiscalização de profissionais em empresas, cuja prerrogativa de criação é exclusiva do Poder Executivo Federal. As principais conclusões desse GT estariam, né, associadas ao levantamento dessas 3 possibilidades legais de execução do regulamento da lei, a ser realizada por iniciativa do Poder Executivo Federal. A primeira estaria associada à criação de conselho profissional próprio para o registro e fiscalização profissional, o que dependeria de um novo projeto de lei. Outra possibilidade seria a inserção da profissão de arqueólogo em um conselho profissional já, né, existente, pré-existente. E uma terceira possibilidade, a inserção da profissão de arqueólogo em uma estrutura de poder executivo federal, especificamente, no caso, o Ministério do Trabalho, né, que seriam essas 3 possibilidades que foram aventadas. Os trabalhos desse GT foram resumidos, né, pelo colega Carlos, que publicou, né, um resumo dessas atividades num número especial sobre a profissão de arqueólogo, publicado em 2020 na revista Hábitos. Bom, os encaminhamentos da diretoria da SAB, ainda na gestão 2018 e 2019, foram no sentido de realizar uma consulta formal ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, mediante ofício. Então esse ofício é o ofício SAB 12/2019, que solicitava informações sobre a possibilidade da categoria profissional de arqueólogo fazer parte do sistema CONF-CREA. Como resposta, né, tivemos no ofício, né, número 31 de 2020, que chegou à SAB, a diretoria da SAB, já na gestão do professor Ângelo Correia. A resposta foi negativa. Deixei aqui o parágrafo, então, específico, né, que resume como o CONFES se manifestou em relação a essa nossa solicitação. Como vocês podem bem observar, o registro de que trata o artigo 7 da Lei 3.653 depende de regulamento para tanto. Não consta que houve a edição do mencionado regulamento, assim não há de se falar em registro de tais profissionais no sistema CONFEA-CREA por hora. E aí, pulando um pouquinho aqui, né, conclui-se do ponto de vista jurídico pela impossibilidade da categoria profissional de arqueólogo regulamentado pela Lei 13.653 efetuar seu registro nos CREAs, porque se trataria, né, inclusive, de uma inconstitucionalidade pela afronta ao princípio do livre exercício profissional, segundo a leitura, né, da assessoria jurídica
do CONFER. Bom, o segundo momento, então, de trabalhos relacionados à regulamentação da profissão foi a reativação do GT Profissão de Arqueólogo-Arqueóloga entre junho de 2020 e novembro de 2021, na gestão do professor Ângelo Correia. O objetivo desse GT foi avaliar outras possibilidades de registro profissional por um conselho pré-existente e pelo Ministério do Trabalho. Bom, os encaminhamentos realizados, então, foram novas negociações com o sistema CONFEM-COREM, o Conselho Federal de Museologia e o Conselho Regional de Museologia, as quais não avançaram, e eu peço, então, ao professor Carlos que nos fale na sequência um pouco mais sobre essa temática, né, dos desdobramentos que houveram nesse sentido mais recentemente. E em relação ao Ministério do Trabalho, a partir de uma orientação que foi obtida com a equipe da Associação Nacional de História, da ANPU, que um pouco antes havia conseguido, lá em 2020, o registro profissional de historiador junto ao Ministério do Trabalho, a equipe do GT da profissão de arqueólogo realizou, então, uma reunião com a Secretaria do Trabalho, que informou que identificava um limite para a sua atuação. Quer dizer, eles ficaram de avaliar a nossa situação e de nos oficiar em resposta, o que não chegou a acontecer, a gente não teve ainda uma resposta formal, né, do Ministério do Trabalho, mas o entendimento era, já naquela reunião ficou claro, de que a lei da regulamentação da profissão de arqueologia prevê no parágrafo único, artigo 2º, que a gente vai ver a seguir, também no 7º e no 8º, a necessidade de um regulamento da lei para a realização do registro da profissionalização. Bom, tendo em vista essas questões, em novembro de 2023, nós criamos, na Assembleia Geral Ordinária da SAB, um novo GT, o GT que se chama Regulamentação da Profissão de Arqueólogo, que é esse que estamos dando início aos trabalhos hoje. Os objetivos desse GT seria justamente analisar, né, o que consta no artigo 7º da Lei 3.653, de que o exercício da profissão de arqueólogo depende de registro nos termos definidos no regulamento, portanto, devemos criar um regulamento que defina em qual conselho, ministério ou secretaria profissional, ou secretaria, os profissionais da arqueologia deverão se registrar. Ainda, o regulamento da lei deve constar quais documentos devem ser apresentados para que seja considerada a sua habilitação para registro. Então, esses são objetivos desse GT que dá início aos seus trabalhos hoje. E conforme o regimento da SAB, né, no momento da criação, foram inicialmente 5 pessoas se dispuseram na Assembleia a formar, né, um grupo inicial do GT e organizar os trabalhos, chamar essa reunião, e a partir dessa reunião a gente vai estabelecer entre os sócios efetivos da SAB, quais aqueles que se candidatariam, né, se disponibilizariam a assumir a coordenação dos trabalhos. Lembrando que pelo Estatuto da SAB atualmente, os GTs, os coordenadores de GTs têm assento no Conselho da SAB, né, no qual conselho esse, né, que assessora a diretoria em decisões e políticas que afetam a nossa comunidade como um todo. Né, então, esse vai ser o canal, né, que a gente vai seguir daqui para frente, né, de conexão dos trabalhos do GT com a diretoria através do conselho. Bom, os encaminhamentos da diretoria da SAB nessa gestão, então, do qual eu estou como presidente, seria para apoiar os trabalhos, inicialmente, então, uma discussão interna entre os associados que compuseram, né, esse grupo inicial, chegamos à conclusão que seria interessante contratar um parecer jurídico especializado para embasar os trabalhos iniciais do GT, e, a partir, então, de uma chamada pública, estabelecer nessa reunião a eleição da coordenação. Brevemente passo agora à análise do parecer jurídico solicitado pela SAB. Esse parecer foi feito junto à assessoria jurídica que vem trabalhando com a SAB já faz muitos anos, e circulou esse documento nas nossas divulgações, está ali no grupo de WhatsApp também desse GT.
Bom, na realidade, o que o parecer nos oferece, né? O artigo 2º da Lei 13.653 estabelece que a profissão de arqueólogo é privativa daqueles que cumprem determinadas condições objetivas, a saber, tá? Então, coloco aqui o artigo 2º para a gente se situar, né, nos entraves legais que a redação desse artigo nos traz. A princípio, o exercício da profissão de arqueólogo é privativo dos diplomados em bacharelado em arqueologia por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, dos diplomados em arqueologia por escolas estrangeiras, né, que tenham os seus títulos revalidados no Brasil na forma da legislação. 3, dos pós-graduandos por escolas ou cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, com área de concentração em arqueologia, com dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre arqueologia, e com pelo menos 2 anos consecutivos de atividades científicas próprias ao campo da arqueologia devidamente comprovadas. É exatamente nessa parte, a partir então do inciso 3, né, que a gente entra nessa necessidade de criação de alguma estrutura que faça, né, a avaliação dessa documentação comprobatória. O 4º e o 5º falam também de casos que vão estar sendo regulados pela lei no momento da promulgação, então até abril de 2018. Fala especificamente dos diplomados em outros cursos de nível superior, que não os bacharelados de arqueologia, que na data de publicação da lei contem com pelo menos 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados no exercício de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia, que sejam devidamente comprovadas, ou dos que na data de publicação dessa lei tenham concluído cursos de especialização em arqueologia reconhecidos pelo MEC e que contem, pelo menos, com 3 anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia devidamente comprovados, tá? O parágrafo único do artigo 2º determina que a comprovação das condições privativas a que se referem os incisos 3, 4 e 5 deverá ser feita nos termos do regulamento da lei. Então, isso tem que estar presente, né, em algum instrumento legal. Já o artigo 7º e o 8º também, mas o artigo 7º da lei também indica a necessidade de registro profissional, devendo seus termos serem definidos em regulamento. A questão que se coloca é qual seria o instrumento legal cabível para a regulamentação e em que condições deveria ser a profissão regulamentada. Então, nossa assessoria jurídica estabelece, né, orienta pelo seguinte, né, que o instrumento legal correto para a regulamentação legal seria um decreto presidencial, que teria a função de regulamentar uma legislação posta nos termos previstos no artigo 84 da Constituição Federal, qual seja, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução, além de dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Claro que é possível cogitar ainda as alternativas que já foram aventadas, né, pelas outras, né, em outros momentos do trabalho trabalho de GTs que tratavam da profissionalização da arqueologia. A criação de uma entidade autônoma, um conselho de arqueologia, é uma possibilidade legal, tá? Uma possibilidade de fato, mas a avaliação legal é a seguinte, né? Isso só seria passível de ser criada por uma lei federal nova, que tramitará no Congresso Nacional e que pode ser de iniciativa do Poder Executivo ou mesmo do Legislativo. Nesse caso, seria necessário, então, obter um apoio de legisladores, deputados federais e senadores, apresentar uma minuta do que seria o projeto de lei, a natureza, forma, organização e recursos dessa entidade, né, o Conselho de Arqueologia, o que também exigiria estudos adicionais que embasem tal proposta e solução. Essa é uma possibilidade, mas lembrando, né, que a lei, né, que regulamenta a nossa profissão, ela foi a primeira minuta apresentada em 1988,
E só, né, em 2018 a lei foi promulgada, né? Então isso pressupõe um tempo, né, indefinido, né, e um investimento também financeiro, né, que caberia supostamente a única entidade que organiza os profissionais da área, no caso a SAB, né, dar início a esse processo. Bom, a inclusão, uma segunda possibilidade seria a inclusão em uma entidade autônoma já existente, um conselho constituído, né, como a gente já tentou avaliar em outros momentos. A avaliação do nosso parecer legal é a seguinte, que esse caso só seria possível ter seu total regime de competências atribuído por uma lei também, ou seja, qualquer alteração na entidade, o conselho constituído, seja quanto à competência, abrangência ou função, também deverá ser feita por lei aprovada no Congresso Nacional. Então, prevê que o conselho constituído faça esse tipo de movimento legal. Então, isso escaparia da nossa alçada. E a gente ficaria na dependência desse movimento por esse outro conselho constituído. E a terceira opção, então, seria o registro no Ministério do Trabalho. A avaliação jurídica pela criação de um novo conselho ou filiação a conselho pré-existente, reforçando o que já falei anteriormente, seria que tais iniciativas, como elas ocorrem pela via legislativa, né, tais iniciativas devem considerar a previsão de manutenção financeira autônoma, custos adicionais de apoio, minutagem do projeto de lei para subsidiar, né, os legisladores, apoio da categoria. Então, esse é um elemento que também é bem importante, além de custos relacionados à própria criação do conselho, à governança, estatutos, entre outros, né? E certamente é uma via que demanda custos adicionais aos profissionais que terão anuidades e obrigações de financiar tal atividade, além de ser uma via bem mais lenta e demorada, e depender justamente de um trabalho político bastante intenso. Então, a recomendação legal dos nossos advogados é que a alternativa mais eficiente do ponto de vista de racionalidade de custos, tempo e empenho seria justamente via decreto presidencial, delegando o registro profissional ao Ministério do Trabalho e Emprego. De fato, o Ministério do Trabalho possui uma regulamentação do registro profissional nos termos da portaria MTP 671 de 2021, especificamente o artigo 123 e os seguintes. Os custos também são significativamente menores, né, na medida em que né, a pessoa teria que pagar apenas uma taxa, né, em geral muito mais baixa do que a anuidade associativa de categorias pré-existentes, como é o caso da OAB e do CREA, por exemplo. E para a obtenção do registro devem ser apresentados documentos à autoridade pública para efetivo registro do profissional conforme cada situação descrita na lei 13.653. Existe uma minutagem já feita nesse sentido pelos pelos GT da profissão, né, na sua gestão durante, aliás, nos seus trabalhos durante a gestão de 2020, 2021, certo? Bom, a recomendação seria evitar a criação, então, a criação de uma nova entidade e adotar a via do decreto presidencial específico, outorgando competência para o Ministério do Trabalho e Emprego proceder aos registros e regulamentar as condições e documentos necessárias para a comprovação. E também nesse documento que circulou, está circulando, né, nas redes sociais e também foi enviado por mala direta aos nossos associados, os nossos advogados fizeram um levantamento, né, de profissões que estão sob competência do Ministério do Trabalho e Emprego, além da de historiadora, a gente pode ver aqui a de sociólogo, também várias outras instâncias profissionais que desde 1975, ali uma de 69 dos jornalistas, 65 dos publicitários, né, acho bem salutar, né, também como um exemplo interessante, né, de elementos legais que podem subsidiar as discussões desse GT. Tá? Sendo isso que eu tinha para falar, então, agradeço a paciência de vocês, né, para essa apresentação, que
A gente sempre diz que vai ser breve, mas nunca é tão breve assim. Gostaria de passar a palavra, então, ao professor Carlos Costa, já, né, se inscreveu aqui. Peço aos demais que tiverem interesse em fazer colocações, né, com relação ao que foi dito até o momento, por favor, se inscrevam. E passo a palavra para o Carlos, então. Obrigado, Adriana. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi excelente, fez uma síntese muito bacana do que ocorreu e acho que permite compreender tudo o que aconteceu nesse tempo e em que pé a gente se encontra para a gente não retomar discussões já superadas, né? E, afinal de contas, já são, colocando na ponta da caneta, 7 anos de trabalho dentro da SAB nesse debate. Com relação, apenas uma pequena retificação. No caso da criação de novos conselhos, do ponto de vista jurídico, os conselhos são entendidos como autarquias públicas sui generis, que têm prerrogativa de arrecadação de impostos, tributos, a partir da anuidade, definida em lei e liberada pelo governo federal. Por ser uma autarquia pública, a prerrogativa de criação é exclusiva do governo federal. O Congresso Nacional não pode criar autarquia pública. É por isso, por exemplo, se a gente lembrar as razões que levaram o veto total da lei de 2001, na época da presidência da professora Tânia Andrade Lima, foram duas a razão dos vetos. Uma foi que feriu o artigo 5º da Constituição, e a segunda, porque havia a indicação de criação de conselho profissional, e o Congresso Nacional não tem essa prerrogativa, então ela foi vetada por ferir uma prerrogativa que era do presidente da República. Então, adicionado a isso, ao fato de ter que ser uma nova lei, tem a prerrogativa que é exclusiva do governo federal, ou seja, tem que ser uma iniciativa do governo para o Congresso analisar, não pode vir do Congresso para o governo. Esse é um dos entraves que levaria à criação de um conselho. E, de outro lado, isso é notícia corrente já há muitos governos, aliás, desde Fernando Henrique Cardoso isso ocorre, não há interesse do governo federal de criar novos conselhos profissionais. Se vocês pegarem de 1998 para cá, o governo federal só criou 2 conselhos profissionais, o de Educação Física e um desmembramento do CAU, o Conselho de Arquitetura, que acabou virando um conselho próprio. E aí a gente tem que entender que os arquitetos têm uma força e muito tamanho. Depois disso, não tem outros conselhos, tá certo? Se não me falha a memória, tem um agora recente, mas é ligado à área de saúde. Isso é um detalhe importante que a gente deve ter, tá? Com relação ao diálogo com o COREM e COFEM, mais recentemente entrou em contato. Bom, eu fui presidente do Conselho Federal Regional de Museologia, Primeira Região, e por isso eu tenho trânsito e sou museólogo, por isso eu também tenho trânsito com a moçada da museologia. E eles têm acompanhado muito intensamente, muito vivamente essa discussão do GT, a profissão de arqueólogo. Num primeiro momento, como foi relatado pela presidente e colocado lá no documento de síntese, nós tentamos esse diálogo e ele, em algum momento, parou por diversas razões. E agora, recentemente, eles me procuraram, apresentando interesse em absorver a profissão de arqueólogo, assim como também tem outras iniciativas que eles também estão participando. Estão tentando conseguir atrair o pessoal da conservação e outras profissões que já existem, no sentido de que o Conselho Regional de Museologia cresça, porque os conselhos profissionais, sobretudo os menores, têm vivido um problema seríssimo de fiscalização, né? O TCU está em cima deles, inclusive eliminando possibilidade de arrecadação que não tenha previsão legal, e eles estão hoje retidos à arrecadação exclusivamente pela anuidade. Ora, um conselho que não tem 2.000 registrados dentro do país tem uma arrecadação extremamente ínfima para o tamanho de trabalho de registro e fiscalização que eles têm que fazer. Isso faz com que eles tenham as mãos atadas. Então, a única possibilidade do conselho se tornar forte é ele ter mais registrados e conseguir mais anuidades.
Esse é o problema. Por isso que eles estão agora fazendo um caminho inverso. Se num primeiro momento havia um interesse meio distante, meio desconfiado sobre esse interesse da arqueologia ir para lá, hoje em dia eles fazem a busca ativa disso. O fato é que entre esse diálogo e o surgimento desse parecer jurídico da SAB, acabou vindo uma espécie de balde de água fria, né? A gente entendia que havia possibilidade de indicação do registro via decreto federal, que é o caminho mais fácil dos 3 indicados. Entretanto, o parecer jurídico é muito claro, não há possibilidade de registro profissional sem previsão legal. Isso o CONFEA já tinha nos advertido no ofício de resposta que ele tinha dado em 2019, que não havia previsão legal, portanto, eles não poderiam fazer o registro. E agora o parecer jurídico desse ano volta a ratificar essa informação. E aí, assim que eu falei isso com o pessoal do Corim, eles foram atrás dessa informação e, de fato, me deram retorno dizendo, de fato, não existe situação em que haja a indicação mediante decreto de registro em algum conselho, sempre é por lei. Então, seja do ponto de vista desse parecer jurídico, seja na ordem fática, no que acontece de fato, não tem. Então, as 2 primeiras possibilidades são caminhos legislativos que aí, devo dizer, que fogem ao objetivo desse GT, porque a ideia inicial dele é encaminhar aquilo que prevê a lei. Criar nova lei não é o que prevê a lei. Então, o que a gente, nesse sentido, a gente fica meio que com uma escolha exclusiva, que é correr atrás das instâncias para fazer o decreto para registro da profissão. Então, não existe outro caminho para este GT que não seja ir para o Ministério do Trabalho. Percebe? E por que o Ministério do Trabalho e não outra autarquia? Porque dentro dos decretos que prevêem a ordem de atuação dessas autarquias, não há a de registro profissional. Aquele que tem o cabido federal para registro profissional é o Ministério do Trabalho. Tem todo preparado para isso. E, por fim, dizer que o Ministério do Trabalho não cobra taxa. Não há cobrança nenhuma para registro lá. Você registra, faz o registro, eles fazem uma análise documental, devolvem a você um registro e não cobra nada. Pelo menos é o que eu tenho visto no caso dos historiadores. Não cobra nada, tá? É isso. Obrigada, Carlos. Assim, na nossa lista agora de falas... Ai, perdão, cadê a mãozinha? Eu vi que... Próxima é a Ana. A Ana e depois o Rogério, certo? Isso. Eu queria fazer... Eu não devia, mas eu queria fazer... Opa, tranquei aqui. Oi? Está funcionando tudo? Ana, por favor, palavra com você. Bom dia a todos, né? Parabéns para aquelas que são biólogos e biólogas e também são arqueólogos também. Quem está falando? É a Ana Cinzervinski Bernardes. Eu sou tá bom. Eu sou uma mulher transgênera, bióloga, arqueóloga, geógrafa, química, formada com várias formações técnicas, pesquisadora na área de meio ambiente e morcegos. Ana, você é associada da SAB? Só para a gente... Ainda não, porque vocês não me aceitaram lá no sistema até hoje. Não, mas a gente está em reforma do sistema. Se tudo der certo, até nos próximos meses estaremos funcionando com um site novo. Como eu falei no grupo lá, eu fui conselheira do CREA 16 anos, representando a fiscalização dos profissionais da agrimensura, geografia, cartografia, engenharia ambiental, para o exercício das profissões. E um dos processos que eu trabalhei foi o desmembramento do CAL, do CREA, e o desmembramento do Conselho Federal dos Técnicos, que foi criado em 2018, discordando um pouco do professor Carlos, que deve ter esquecido desse detalhe. Em 2018, o presidente da época, sem comentários, fez o decreto de regulamentação dos Conselhos Federal dos Técnicos Industriais e os Técnicos Agrícolas, tá? Que também tem atribuições definidas em resoluções.
E uma das discordâncias que eu tenho das questões do CREA, porque como é que o CREA, o CONFEA, abraçou os profissionais de nível superior pleno e tecnólogos em design, que somente teve a lei igual os arqueólogos, e não teve um decreto de regulamentação. O CONFEA abraçou, e por que ele não poderia abraçar os profissionais arqueólogos, entendeu? Achei muito estranho, porque eu participei da comissão dentro da Comissão Nacional lá do CREA. Para quê? Para que pudesse, a gente fez até propostas, inclusive fizeram proposta de fiscalizar os arqueólogos que estão exercendo atividades alheias da formação, entendeu? Porque assim, elas não podem fazer algumas atividades que eu discordo, mas muitos lá dentro meu voto foi vencido, porque na grade curricular dos profissionais de arqueologia, tirando aqueles que veio da comprovação do tempo de formação anterior, que são arqueólogos por natos, tem atribuições para fazer algumas atividades que estão ali elencadas nos licenciamentos junto ao IFAM. Relacionado ao tema de regulamentação, tem a questão do Ministério do Trabalho para que possa, não vai cobrar taxa, mas os profissionais vão ficar alheios a negativas de alguns órgãos que vai solicitar o quê? Cadê a RT? Cadê a TRT? Entendeu? Você não tem registro, principalmente quando esses profissionais forem atuar como peritos ou peritas judiciais em processos junto às varas federais, entendeu? Que eu me deparo muito com várias negativas de juízes, eu também sou perita judicial, viu, pessoal? Negativas de juízes negando e questionando a regulamentação. Mas você teria que ter registrado. Um exemplo bem grosseiro são os profissionais bacharéis em turismo, que não tem conselho profissional, entendeu? E chegam para poder registrar, nem o Ministério do Trabalho aceita. Nem o Ministério do Trabalho aceita para que ele possa exercer. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ir no Conselho de Administração pedir um registro, sendo que ele não é profissional de administração. Entendeu? É o que acontece. Uma das sugestões que eu dei tem essa questão de museologia, se eles podem, sim, abraçar via resolução, isso eles podem, igual foi feito pelo CONFEA. O CONFEA abraçou todos os profissionais de design via resolução. Vocês podem pesquisar, eles fizeram todo um arcabouço jurídico lá, o professor Carlos pode dar uma estudada nessa questão, e abraçou os profissionais de design. Inclusive, até o Conselho de Biologia, o Conselho Federal, abraçou os profissionais os ecólogos, que também estão sem conselhos também, ecólogos e os cientistas ambientais, que, se eu não me engano, só tem 2 faculdades no Brasil, Brasília e, se eu não me engano, é Maranhão, não estou me recordando assim o local, que estão sem conselho também, que o Conselho de Química abraçou os cientistas ambientais, os profissionais que se formam em bacharelado em ciências ambientais, abraçou isso no Conselho de Química. Tudo por resolução. Por quê? Eles são amparados por lei, porque eles amparam-se na grade curricular da formação. Se a grade curricular da formação é voltada para aquela área fim que é abraçada pelo Conselho, o Conselho ele tem essa autonomia administrativa e jurídica para buscar isso. Ou foi onde é o que consta na fundamentação do Conselho Federal de Engenharia para pegar os tecnólogos e os bacharéis em design, que o CAL aboliu, o CAL não quis pegar. Tá? Era só essa colocação, aí eu fico à disposição caso tenha alguma coisa que eu possa ajudar. Obrigada, Ana. Agradeço muito as tuas colocações, muito importantes, muito interessantes para a nossa reflexão. Eu vou passar a palavra para o Rogério, que eu gostaria de saber se tem mais algum inscrito, porque sempre eu estou me metendo aqui, então, por favor, se alguém quiser falar antes de mim, fique à vontade. Rogério, por favor. Não, rapidamente, eu queria parabenizar aí a movimentação, a retomada da movimentação, né, sobre a temática. Uma das questões que eu sou historiador também de formação,
E uma das questões que eu fiquei pensando sobre aderir aí ao Ministério do Trabalho como a entidade que vai fazer o registro é quais seriam as outras competências. É uma dúvida que eu acho que vai ficar para quando os debates estiverem avançando, né? Mas além do registro, quais são as competências do Ministério do Trabalho nesse sentido, né? Por exemplo, zelar pela ética da profissão, além do registro, né? Regular e fiscalizar os limites da atuação, normatizar diretrizes, essas coisas que são competências dos conselhos. Eu tenho dúvidas, assim, eu não sei se alguém tem clareza e poderia responder, ou se a gente deixa isso para um momento oportuno. Se também o Ministério do Trabalho faria esse tipo de atividade, ou se seria, enfim, desnecessário, ou se seria necessária uma outra instituição para fazer esse tipo de controle, enfim. Mas é uma dúvida / proposta aí de debate para o andamento do GT. Carlos, você quer falar antes de mim? Pode falar, Ana. Adriana. Eu queria só colocar uma questão aqui que me parece interessante a gente trazer para a discussão nesse primeiro momento. Assim, qual a função de um conselho de arqueologia ou da arqueologia estar vinculada a um conselho? Né? A função seria justamente atender questões de fiscalização. Tá? No entanto, gente, eu acho que isso também deveria ser objeto de análise legal. Né? A Lei 3924 de 1961, né, que dispõe sobre, né, os monumentos arqueológicos, deixa bem claro, estabelece bem claramente, no capítulo 2 e no capítulo 6, que isso é competência do IPHAN, né, assim, a atividade científica que venha causar dano ao patrimônio arqueológico e, consequentemente, a penalização do profissional responsável por esse dano é competência do IPHAN. Né? Então, assim, a gente pensa na função, pensamos no conselho como algo, né, importante para a nossa categoria profissional, em termos de fiscalização, mas essa fiscalização cabe legalmente desde 1961 ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Porque lidamos o nosso objeto de estudo é um bem da União, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente trazer para a nossa reflexão aqui de uma forma mais objetiva, porque eu acho que isso sempre acaba, né, fazendo que a gente volte sempre, né, ao mesmo ponto de partida. Devemos ter um conselho próprio ou não, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão é o seguinte: nós precisamos de uma regulamentação que é imediata, né? E uma regulamentação imediata que torne legal a atuação profissional de pessoas que não têm bacharelado em arqueologia, desde 2018. Esse é o ponto-chave, que não tem mestrado, né? Os pós-graduandos que não são bacharéis em arqueologia, inclusive essa que nos fala aqui de outros carnavais, né? As gerações, né, que já estão atuando no mercado de trabalho e que têm especialização, que têm formação em outras áreas, né, mas que têm, né, atuação registrada em arqueologia, precisam, nesse momento, ter a sua competência profissional legalmente dada, né? Isso pode ser feito pelo Ministério do Trabalho, não? Desde que o Ministério do Trabalho, no decreto-lei, tenha instruções com relação aos documentos necessários para essa comprovação, que é um trabalho que foi feito, né, pelo GT, se eu não me engano, eu não participei desse GT, mas foi feito um documento nesse sentido na última funcionamento do GT, e que foi encaminhado ao Ministério do Trabalho também. Então, é um documento que já existe, que a gente pode retomar o trabalho dele numa minutagem de decreto-lei. Então, acho que esses são dois pontos assim, que são importantes a gente focar a nossa atenção, né? Mesmo porque, se for, né, de desejo do coletivo, né, estabelecer novos instrumentos legais, né, criação de novos instrumentos legais para a regulamentação da profissão, inclusive a criação de um conselho, estando a profissão já regulamentada, né, isso não impede, né? Então, as coisas não são excludentes, a gente pode optar, num primeiro momento, pelo caminho mais fácil,
né? E conversando, assim, claro, conversas informais, né? E talvez alguém tenha uma memória, aqui presente, tenha uma memória factual desse processo que me escapa, né? Mas, a princípio, se pensou como sendo uma estratégia melhor, né, mais rápida, para aprovação da lei, deixar a regulamentação depois que a lei fosse aprovada, né? E, efetivamente, a gente está já patinando, já faz 7 anos no sentido de como chegar a esse processo de regulamentação. Então, eu trago só essas duas questões. E, claro, Rogério, o compromisso ético das pessoas, né? Dentro da SAB, se são nossos associados, a gente tem uma comissão de ética, que inclusive está revendo o seu regimento atualmente também, né, nesse processo todo né, de revisão da nossa documentação regulatória, né, em função das mudanças do estatuto que nós tivemos ano passado, né, em Assembleia. Mas, de qualquer forma, são várias instâncias diferentes que abrangem essa competência, tá? E que devem ser consideradas também. Tá? Então, desculpe né, voltar a tomar uso da palavra, gostaria de voltar, então, aqui, eu não sei se o Carlos gostaria de fazer um comentário, que ele tinha levantado a mão, a mão caiu, Giane, e depois fica a Giane na sequência, certo? Perfeito. Não, só para dizer o seguinte, na última conversa que eu tive com o atual presidente do Conselho Regional de Museologia, ele me colocou a par sobre alguns debates que estão ocorrendo agora em decorrência de fiscalizações de todos os conselhos, tá? Do Tribunal de Contas da União. São 2 focos que eles estão dando nas fiscalizações. O primeiro é cobrança de taxas indevidas pelos conselhos. Aí não é só a RT. RT é taxa diversas taxas, taxa de carteira, taxa de mudança de região, a atuação em outras regiões, tem várias taxas que os conselhos cobram. Então, eles estão indo para cima dos conselhos, perguntando qual é a previsão legal para que eles façam determinadas cobranças. Se vocês pegarem hoje, vários conselhos, eu estou falando nos últimos 3 meses, editaram novas resoluções que suspendem, por recomendação do TCU, a cobrança de algumas taxas que não são previstas em lei. Tá? Essa é uma das coisas. A segunda questão que está incidindo a fiscalização do TCU é sobre os conselhos que estão assumindo responsabilidades que não são previstas em lei. E aí me dirijo diretamente à Ana, aqui não está aparecendo para mim na tela, sobre essa coisa dos designers que estão sendo registrados para os conselhos. Não tenha dúvida que o TCU está em cima deles, perguntando qual é a previsão legal para eles fazerem isso. O fato deles fazerem e terem feito resolução interna para isso não dá a eles competência legal de resolver isso, porque isso foi, a gente conversou com o Corém, por exemplo, e eles disseram claramente, chamou atenção para esses casos, PL, projeto de lei, né? Ainda não é lei. Esses casos em que eles estão assumindo responsabilidades que ainda não são legalmente instituídas, tá? Então, não tenha dúvida que o TCU está em cima deles. Eles fazerem não quer dizer que ele seja necessariamente legal. E o Corém não assume nada que é legal. O que eles querem é fazer o caminho legal. É esse o caminho que eles queriam. Tá bom? Era isso. Professor, essa PL aí não é projeto de lei, não. Isso é uma decisão plenária do CONFEE que regulamentou a profissão junto ao Conselho, porque eles entraram judicialmente e tiveram uma determinação do tribunal para que eles pudessem escolher qual conselho eles queriam. Eles escolheram o CAU, escolheram o CREA. Aí o CAU negou porque eles já atuam como os arquitetos e urbanistas, na parte de design eles não queriam um concorrente lá dentro do conselho deles. Aí o que o CONFEE abraçou conforme veio a decisão judicial. Com a decisão judicial, não é isso? Isso. Então, eles têm uma base. Tem uma base, eles têm uma fundamentação legal para isso. Só que eles se basearam nessa decisão para pegar esses profissionais e fizeram uma resolução amparando esses profissionais conforme a grade curricular. Esses profissionais são 2 tipos de profissionais, design em produção e design de interiores, que é a parte interna dos ambientes, a parte de paisagismo.
Inclusive, alguns estão em exercício legal, atuando na área privativa, que são de profissionais de arqueologia, que é a parte de restauração, viu? A parte de cuidar de patrimônio, que é dos profissionais de arqueologia, arquitetos, do pessoal de museus, eles estão atuando em áreas que não competem a eles. É uma coisa a se pensar. Por isso que é bom ter um conselho para fiscalizar, porque o pessoal do Ministério do Trabalho, eles não vão fiscalizar, eles não vão mandar um fiscal lá para fiscalizar. E assim, a questão do conselho, independente se a gente está no conselho de museologia, ou de biologia, ou de um outro, a gente estaria amparado para que a gente pudesse trabalhar, ter um documento registrado. Quem tem registro em outros conselhos sabe, no CREA, como tem uma geógrafa no grupo também, que eu também sou geógrafa, eu sou bióloga também, no Conselho de Biologia nós temos a RT, que é um documento que dá uma segurança jurídica ao cliente, para quem trabalha particularmente, não só em órgão público, entendeu? Isso eu estou focando mais na questão de quem trabalha fora de um órgão público, não no IPHAN, não no IBAMA, mas quem trabalha fora e trabalha na parte de consultoria, precisa desse aparato jurídico para dar uma segurança tanto para a sociedade quanto para si profissional, para quando quiser aposentar, quiser comprovar o que fez aquele projeto, não só está lá publicou um artigo ou um trabalho, ele tem um documento vindo de um conselho, que você vai tirar uma CAT, uma certidão de acervo técnico. Esses documentos já foram questionados, o que eles fizeram? Fica a critério do profissional. Se ele quiser, o conselho fornece e cobra essa taxa. Inclusive, o TCU, ele fiscalizou os conselhos que eu participo, eu trabalho na parte da assessoria do pessoal do Conselho Regional dos Técnicos da Primeira Região, e também fiquei no pessoal do CREA, dando apoio logístico, porque nesse ano não teve representatividade de agrimensura. Essa é a questão que dá uma segurança para quem tem a formação e quem vai exercer a formação de arqueologia. Tá? Agradeço. Obrigada, Ana. Não estou prolongando muito, viu? Tudo bem, assim, a colega Giane tinha levantado a mãozinha, né? Agradeço as contribuições da Ana, peço que a gente levante a mãozinha e espere o colega a lista, né, assim, de presença. São 11h15 agora, até para a gente não se alongar demais, nessa primeira reunião que a gente ainda a gente tem que eleger a coordenação aqui entre os associados, tá bom? Esse é o nosso objetivo, mas a gente, claro, sabe que tem muitas questões importantes para serem discutidas, né, e retomadas na nossa reflexão coletiva. Giane, por favor. Então, retomando um pouco o que você colocou com relação ao IPHAN, as prerrogativas de fiscalização são sobre o bem, né, mas não sobre os profissionais que atuam na área. E como a gente tem visto, ou melhor, como nós nunca vimos, se não extraoficialmente, o IPHAN regular a atividade do arqueólogo, do profissional de arqueologia. E o que me preocupa muito, Adriana, e aí eu gostaria muito de, enfim, pedir desculpas a todos por ter que fazer esse tipo de colocação, nós temos os 7 anos de estudos para regulamentação da profissão, são 7 anos de implosão da arqueologia. A arqueologia está sendo desmontada. E, nesse sentido, eu gostaria de apelar a todos, no sentido de que nos empenhemos com urgência, porque daqui a pouco não vai adiantar absolutamente nada, pelo simples fato de que a arqueologia não existirá mais. A gente tem assistido, claramente, o descrédito, né, com o qual a nossa profissão tem sido tratada, e descrédito, muitas das vezes, provocado por profissionais sobre o qual não há ainda nenhuma legislação. Não há ainda nenhum tipo de providência de fiscalização que o faça retornar a práticas melhores. Então, gente, nesse sentido, retomando um pouco, você colocou, o IPHAN tem a prerrogativa do bem, né, de fiscalização, de abordagem do bem, mas não sobre a abordagem do profissional em si, não há qualquer tipo de medida, né, a ser tomada frente às más práticas, bem como, gente, enfatizar a absoluta urgência que nós temos
em regulamentar a nossa profissão antes que, efetivamente, ela inexista. E veja, no meu ver, né, enfim, isso está sendo provocado de dentro para fora, não de fora para dentro. Fiz algumas colocações na SAB Sudeste, na última SAB Sudeste, a entidade, né, que está, em princípio, tratando dos empresários da arqueologia, e é muito clara a postura deles, e principalmente a postura do oferecimento de facilidade. É uma infelicidade, mas, enfim, estou citando isso única e exclusivamente para apelar a todos para o sentido de urgência nas nossas reuniões, nas tomadas de posição, porque daqui a pouco, enfim, não vai adiantar conselho ou qualquer outro equivalente que possa surgir. É isso, obrigada. Obrigada, Jane. Gostaria de saber se teríamos mais alguma colocação dos participantes aqui da reunião. Se alguém gostaria de... sim, Ana, mas essa é a terceira vez já, então, assim, vamos tentar concluir. A gente gostaria de avançar para a eleição da coordenação agora na sequência. Se não tiver mais ninguém, O né, que queira fazer Andrei uso... Portinho levantou a mão. Ah, tá bom, é que eu não tenho aqui o controle das mãozinhas, tá? Então, se alguém puder fazer. Andrei, por favor. Andrei Portinho. Bom dia. Bom dia, pode se apresentar, Andrei, por Oi, bom favor, dia. que a gente não... você não Bom estava dia. na apresentação inicial, Sim, tudo desculpa, bem? eu tava com problema de conexão aqui. Queria dar bom dia a Tudo todos. bem, bom dia. Bom dia, é um prazer estar participando da reunião, tá? Eu estou já há um tempinho tentando me associar na SAB Sul e não obtive resposta, mas com gratidão aí recebi o convite para participar da reunião. Estou bem contente de poder participar e contribuir, tá? Então, meu nome é Andrei, eu sou perito criminal do Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul e trabalho com arqueologia forense. Sou sócio fundador da Associação Brasileira de Antropologia Forense. Esse é o meu trabalho, tá? A parte da arqueologia mortuária, enfim. Estou trabalhando há 10 anos já com essa parte, tá? E participando aí, né, de seminários, enfim. E aqui no Sul a gente não tem a condição de cursar nenhum tipo de especialização ou bacharelado em arqueologia. Então, eu tentei cursar museologia durante um tempo, mas acabei me transferindo e não tive possibilidade. Eu tenho especialização em arqueologia forense numa instituição mexicana, não consegui reconhecimento até hoje. O que eu percebo é que tem colegas, ontem mesmo eu estava conversando com um colega que me chamou no grupo, no privado, e ele está com dificuldades de exercer a sua profissão. Eu vejo que seria bastante interessante nós pensarmos Peraí que meu gurizinho abriu a porta. Pensarmos em ingressar com uma ação judicial, possivelmente um mandado de segurança, talvez até coletivo, no sentido de provocar o Poder Judiciário também para se manifestar a respeito desse impedimento que está existindo de alguns arqueólogos no exercício da sua profissão. Eu não tenho esse problema porque eu sou servidor público, eu exerço minha profissão sem problemas, mas eu pratico arqueologia forense todos os dias, toda semana, quando eu vou em uma cena criminal e aplico técnicas de arqueologia e utilizo as técnicas em campo, mas nós sabemos que a arqueologia não é só o campo, né? Tem muitos profissionais que trabalham nas bibliotecas, nos laboratórios, e não tem o reconhecimento da sua atividade como arqueólogo. Então, eles não fazem questão, porque não existe o conselho, não existe a regulamentação da profissão, mas no momento que isso como a colega colocou, no momento que isso existir, todos vão ter interesse, né? Então, eu não vejo por que nós não fazemos como outras profissões, como os arquitetos fizeram durante muito tempo, nos filiarmos a um conselho, num primeiro momento, e depois nos emanciparmos e criarmos o conselho dos arqueólogos, né? Esse caminho parece viável. Agora, o que realmente, como a colega colocou, é urgente. A gente vê muitas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, e isso é um direito fundamental, né? Então, eu acredito que daria, sim, para nós pensarmos em ajuizar uma ação judicial, né? Nós já está organizado nesse sentido aí a assessoria jurídica da SAB, né? E eu me coloco à disposição também, sou bacharel em Direito e posso dar alguma contribuição nesse sentido. E também fico à disposição também para, como o colega Daniel me chamou ontem à noite, nós tivemos uma longa conversa, ele está com bastante problemas, né? E já tem alguma questão judicializada, mas a questão mesmo que eu coloco assim é dos arqueólogos de bastidores, né? E não os de campo, que são tantos que estão por aí, que tem 1 ou 2 anos, que não tem a comprovação, ou não tem o título reconhecido pelo MEC, ou enfim,
não tem a possibilidade de estar num curso reconhecido pelo MEC, porque ele não está distribuído em todo o Brasil, né? E mesmo os próprios arqueólogos que estão, assim, com a sua situação profissional precarizada, também em razão da não existência do conselho. Tá bom? Obrigado. Tá certo, obrigada, Andrei, prazer. Passo a palavra para Gabi Garcia. Por favor, Gabi, se apresente antes de começar a falar. Você não estava no comecinho da reunião quando ele se apresentou. Tudo bem? Não, eu não estava. Tudo bem, prazer a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou geógrafa de formação, mas eu faço mestrado em arqueologia na Universidade Federal do Paraná. E eu queria dizer que o Andrei falou sobre os cursos de bacharelado aqui no sul de arqueologia. Eu sei que tem 2, né, na Federal do Rio Grande e na Federal de Pelotas, mas aqui eu vejo assim que tem um déficit de arqueólogos formados no sul, porque tem várias empresas aqui no sul do Brasil, mas a maioria dos donos ou arqueólogos que fazem isso são formados no norte, ou no nordeste, ou no Brasil Central, né? Que tem, por exemplo, a PUC de Goiás que tem. Então, eu só queria me apresentar mesmo, porque eu não me apresentei, né? Tá E certo. falar que eu estou bem feliz de estar aqui. Que coisa boa, então. E contem comigo para o que vocês precisarem. Tá bom, obrigada, Gabriel. O professor Antônio quer fazer uma colocação e já estamos com já 1h20 de reunião. Gostaria de encaminhar para a questão da eleição da coordenação na sequência, tá? Lembrando que todas as questões que a gente está tratando aqui vão ser minutadas em ata, a ata vai circular, né, nas nossas redes sociais, né, e também a coordenação vai estabelecer para as próximas reuniões pautas temáticas específicas para a gente poder, né, seguir adiante, né, com essa questão da regulamentação de uma forma mais propositiva, né. Concordo plenamente com a Giane, esse é o momento, né, se a gente não der, né, o start desse processo agora, acho que, né, os problemas que nós estamos experienciando na nossa prática profissional só vão se perpetuar, né, vão continuar existindo sem nenhuma possibilidade de resolução mais imediata. Né, professor Antônio Fernandes, por favor. Bom dia a todos, agradeço aí a oportunidade na participação. Sou historiador, né? E tenho a pós em arqueologia e patrimônio, né? E assim, é uma das questões que eu me interesso muito nessa questão que está sendo debatida hoje, né, em relação ao ser arqueólogo. Até que foi colocado, né, na leitura da pauta, né, que tem toda uma sequência da pós, do mestrado, enfim. Né? O que eu vejo é que temos que ter o norte, né? E assim, quem já exerce, estudando sítio arqueológico, fazendo todo um trabalho em determinadas áreas, um trabalho mais específico dentro da arqueologia, realmente tem que ter todo esse trabalho mesmo da legalização, né, do acompanhamento, tem que ter essa parte em relação às resoluções. Mas a minha preocupação é em relação a quem trabalha o patrimônio imaterial. Né? Eu queria que fizesse um adendo, se tivesse condições de colocar um adendo em relação ao reconhecimento do trabalho em relação aos saberes populares. Né? Esse reconhecimento aí do arqueólogo que tem assim, a sua finalidade nessa área. Né? Porque tem toda uma parte específica para ser abordada e outras questões que eu acredito que também caia nessa questão aí das resoluções, que eu considero importantíssima, tá bom? Estou aprendendo ainda, não exerço essa parte ainda da arqueologia, porque eu ainda estou me aprofundando na questão patrimonial, tá bom? Agradeço a oportunidade.
Eu agradeço a tua fala, Antônio, só confirmando, você é associado já ou não? No momento, eu sou só associado à Ampul, né? Ok. A SAB eu já até mandei já uma carta, né, que é um e-mail, né, na verdade, pedindo a liberação, né? E tem que ter uma apresentação de um arqueólogo. Então, até o momento, eu não obtive, e assim, eu não estou exercendo, né? Mas eu acredito que o aprendizado ele seja contínuo e futuramente eu possa ter o reconhecimento de algum arqueólogo em relação ao que eu defendo, que é o patrimônio imaterial, os saberes populares. Tá Tá bom? certo. Obrigada, então. Eu acho assim, que tudo é válido, tem que ter união, tem que ter o coletivo para as discussões terem mais vigor dentro da nossa área. Muito obrigado, viu? Agradeço a todos. Obrigado pela sua participação. E, bom, então, né, a gente encerra agora as falas. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma colocação que eu não vi a mãozinha levantada, por favor, se manifeste. Tem alguém, Aline? Eu acho que está com uma cara de estar vendo melhor que eu aqui. Não, não tem ninguém, não. Tá bom, obrigada, então. Gente, só uma dúvida. Qual é o impeditivo, vou ser bem direto, qual é o impeditivo de nós nos vincularmos, primeiramente, né? Tentarmos esse decreto-lei via Poder Executivo ou Legislativo, fiquei na dúvida também, eu imagino que seja Legislativo, o Rogério também, nos vincularmos, uma vez de posse desse documento, né, desse instrumento, nos vincularmos a um conselho pré-existente, para ser mais rápido e fácil, e, em paralelo, o vínculo no MTB. Eu acho que, eu entendo, Aline, mas só voltando. Você, Carlos, são... Não, é porque, na realidade, isso é o objeto do parecer jurídico que foi encaminhado para leitura antes dessa reunião e que eu apresentei no início da reunião, né? Então, só retomando o ponto central, né, o parecer jurídico aponta que o caminho mais rápido é a inscrição via Ministério do Trabalho, tá? Certo. E o caminho mais longo, porém não impossível, né, seria tanto a inscrição via um conselho pré-existente, quanto a criação de um conselho próprio da arqueologia, né, mas que pressupõe né, uma iniciativa legal paralela, tá? Certo. Então, o encaminhamento que a nossa assessoria jurídica oferece para a gente refletir nesse grupo seria justamente esse, né? Vamos optar por uma via rápida, mas não vamos decidir isso hoje, obviamente, né? Mas vamos optar por uma via rápida para termos a regulamentação estabelecida e funcionando, e todos nós, né, profissionais da área pudermos, né, nos registrar, né, profissionalmente junto ao Ministério do Trabalho, e a partir daí, então, seguirmos na luta, né, seguirmos na luta e buscar, né, uma regulamentação que, né, seria ou por um conselho constituído, que talvez fosse mais fácil, ou o próprio conselho da arqueologia, né, levando-se em consideração todos os custos financeiros que isso pressupõe, e que, infelizmente, com nossa caixinha da dona Baratinha da SAB, fica difícil manter, né? Então, o que a gente pode, como sociedade científica, propor nesse espaço coletivo aqui, né? Que associados e não associados têm, né? São convidados a participar, né? É buscar alguma estratégia, né, que efetivamente, né, torne mais célere, né, o processo de registro profissional, de regulamentação profissional, e a partir daí abrir espaço, né, então, para que outras, né, entidades, né, sejam sindicais, sejam de classe, né, entidades profissionais, busquem outras alternativas também, né. Eu acho que a SAB, ela serve como um primeiro, né, um primeiro espaço para congregar essas possibilidades, que eu concordo com a Jane, tá? A gente que viu a arqueologia nascer, né,
e a SAB crescer e está vendo o que está acontecendo, né, atualmente, né, com esse mercado que está absorvendo de uma forma muito complicada, né, os nossos bacharéis, né, foi uma luta de tantos anos para a gente conseguir criar os cursos de bacharelado, mas o mercado de trabalho está sendo, essa relação entre os formandos e o mercado de trabalho está muito complicada, né, então a regulamentação ela é urgente. Né? Eu acho que esse é o ponto central, né? Obrigada. Certo? Giane, por favor. Só cooperando rapidamente com o que você falou, a arqueologia Uhum. foi infinitamente mais regulamentada e mais respeitada, enquanto a profissão não foi reconhecida. E isso é que assusta. Uhum. É perceber o que aconteceu após o reconhecimento da profissão. Uhum. Né? E uma outra coisa que, só uma curiosidade, eu estou percebendo que nessa reunião você tem uma quantidade grande de não arqueólogos e não membros da SAB. Uhum. Isso eu penso ser uma preocupação, senhores, senhoras, não me entendam mal, mas como a Adriana colocou, a gente lutou com os nossos saberes e com os nossos bolsos para que essa profissão fosse construída. Então, hoje, o que a gente tiver a oferecer aos não arqueólogos, quanto melhor. Né? Mas a gente precisa preservar tudo que a gente construiu, e isso urge. Obrigada, desculpa. Não, eu agradeço, Jane. A questão que se coloca aqui é o seguinte: já sabe como sociedade científica não pode monopolizar os seus sócios a discussão do campo profissional, da regulamentação do campo profissional. Né? Então, por isso, um GT aberto a não sócios. Né? Mas, e por isso eu fiz aquela apresentação mais didático-pedagógica ali no começo, né, para apresentar a nossa luta que vem desde 1980, né, nesse construir coletivo do campo científico da arqueologia, né, e, então, que está associada fortemente à própria, né, a própria lei da regulamentação, né. Então, é isso. Mas concordo contigo. Vou encerrar as colocações com a Giane A, que eu peço que se apresente, né, que levantou a mão, e a partir daí nós vamos encaminhar para a segunda parte da reunião, que já são 11h30, que é a eleição da coordenação, ok? Obrigada. Bom dia, pessoas. Bom dia. Sou Jeane, sou arqueóloga, aqui de Salvador, mas a gente trabalha no Brasil todo. Sou sócia efetiva da SAB. E a minha pergunta, a opinião de vocês, porque hoje você tem 2 grandes grupos formados via WhatsApp. Um do Sindicato de Arqueologia, que está tentando ser formatado, e um do Conselho de Arqueologia, que está tentando ser formatado. Qual a opinião de vocês sobre isso? Há alguma articulação? Há algum diálogo? Foi feita alguma conversa com esses 2 grupos? Com a diretoria da SAB, não, mas se o Carlos tiver alguma colocação para responder à colega Giane, por favor, Carlos. Conselho é órgão de registro e fiscalização profissional. Sindicato é órgão de classe que luta pelos direitos dos trabalhadores. Conselho não tem função de lutar pelos trabalhadores. Ainda que muitos acreditem nisso, não é. Conselho é fiscal do governo federal, é o peru do governo federal, só para a gente entender. E isso, apesar de não ser a função principal do Conselho, a trabalhar pelo profissional, mas na ação dele, no fim e ao cabo, acaba, de certa forma, criando ali um lastro para que esse profissional não tenha suas ações, suas atividades atropeladas por outro, mas o direito do trabalhador é sindicato. Então, são coisas bem diferentes. Desculpa por tomar a palavra, só para fazer uma réplica. Não, a minha pergunta é se há alguma articulação da SAB com esses 2 grupos que foram formados no sindicato, que tem uma grande participação, inclusive prioritariamente de arqueólogos. Aí é um adendo à fala da Adriana, quando ela fala sobre da Giane, perdão, da minha xará, com respaldo na fala da Adriana, quando ela fala de uma baixa participação de arqueólogos e arqueólogas hoje aqui na reunião. Aí eu falei, olha, existe um grupo de WhatsApp que se coloca para essas 2 coisas em que o pessoal tem discutido, tanto a questão da formatação de um conselho de classe,
quanto da formação de um sindicato em arqueologia. A minha pergunta foi se havia alguma articulação ou ciência da SAB sobre essas ocorrências. Qual o nome do grupo do conselho de classe? É o GT Regulamentação da Profissão da SAB? Não, peraí que eu digo. Isso é novidade, eu conheço o Sintarc. Tem um outro. Eu vou abrir aqui o WhatsApp e vou copiar o nome e vou mandar para vocês, inclusive com a quantidade de participantes. Só um minuto. Obrigada, Jane. Lembrando que a SAB é uma sociedade científica, né? Não é uma sociedade profissional, né? Então, não há articulação nesse sentido também, tá bom? Certo. Mas a gente apoia, claro. O dia que o sindicato for criado, eu vou ser vou estar na porta, na fila lá, né, querendo me sindicalizar também. Vai ser um sonho, né, realizado. Mas não é função da SAB fazer, como sociedade científica, sim, criar espaço para discutir a prática profissional como esse que está configurado agora, mas não fazer organizações de classe. Não integrar organizações de classe. Certo? Então tá bom. Gente, né, pelo adiantado da hora, a conversa está boa, precisamos passar para essa parte da reunião, onde a gente vai eleger, né, os 3 coordenadores para o GT, para dar continuidade aos trabalhos. Tá? Temos candidatos aqui presentes, tem que ser sócio, tá? Os candidatos à coordenação precisam ser sócios, atendendo o regimento da sociedade, conforme foi apresentado no início da reunião. Pode ser, é só sócio efetivo ou pode ser colaborador? Não, é só sócio efetivo, Gabi. Tá, é para coordenação, tá? Dos trabalhos. Desculpa, quem vota sócio colaborador pode votar? Só efetivo? Eu acho que sim, agora teria que ver o regimento, mas na realidade, assim, eu estou colocando que os coordenadores têm que ser sócios da SAB, tá? Ah, beleza, tá. Algum candidato? Olá, Adriana. bom dia. Adriana, eu levantei a mão, mas acho que você não viu. Ah, sim. Meu nome é Elaine Alencastro, eu sou sócia efetiva da SAB, e eu me coloco à disposição, tá? Eu sou mestre em arqueologia e sou pós-doutoranda na USP, né, no MAI-USP, com o André Strauss. Ok, Elaine. Você se candidata à coordenação? Sim, mas eu não sei se eu posso me candidatar. Pois então, você é sócia efetiva. Sou sócia efetiva, só que eu estou inadimplente. Ai, aí a gente tem que conversar depois num canto ali. Mas isso a gente organiza. Tá bom. Mais algum Adriana, candidato? Adriana, posso dar uma sugestão? Pois não. Tendo em vista que tem uma memória grande esse trabalho, já pela própria SAB, das 3 gestões, tendo em vista que o caminho agora, qualquer que seja, é pela via ou de conversa com o governo federal e com o legislativo, vai ter que ter, o caminho é necessariamente aproximação por aí, porque qualquer uma das 3 possibilidades vai por esse caminho. Então, a gente não pode cair na inocência, na ingenuidade de acreditar que isso não é uma coisa grande. Eu sugeriria que a presidência da SAB, a própria SAB, tivesse dentro disso, pelo tamanho do investimento institucional que se terá. Se a gente está falando de conversar com parlamentares, a gente tem que estar falando de conversar com ministros, para se conseguir isso. E, veja, se a gente for pela via legal, a gente vai ter de criar conselho, ou se entrar num conselho, a gente vai ter que estar conversando com parlamentares. Se a gente for pela via do decreto federal, a gente vai ter que necessariamente conseguir uma ponte com a Casa Civil. Então, nesse sentido, eu acho que eu sugeriria que a SAB buscasse em seus quadros aqueles que têm tamanho e estofo para esse diálogo. E aí eu estou sendo muito franco, e não é desmobilizando e nem descredibilizando ninguém, mas entender que essa segunda fase necessita de maturidade profissional, institucional e de tantas outras ordens para continuar esse diálogo.
Então, eu sugeriria que a SAB fizesse essa indicação, e, sobretudo, porque vai ter que ter a participação necessária da diretoria da SAB direto nesse diálogo, percebe? Eu acho que seria o mais adequado. Eu entendo o interesse da democratização, mas a gente tem que ser franco entre nós mesmos. Entender que a gente tem pessoas com diferentes alcances desse debate, diferentes alcances dessa discussão, pessoas que estão historicamente nisso, pessoas que estão entrando hoje. A gente viu aqui as falas, tem pessoas que estão trazendo debates que já foram superados, e a gente respeitosamente entende o momento de cada um. Mas, nesse momento, a gente está muito avançado nesse debate para não entender que eu acho que é a SAB que tem que encampar isso. Então, eu sugeriria, Adriana, respeitosamente, que você fizesse a indicação pelaquilo que você conhece e que você vem acompanhando esse tempo todo no debate. Bom, assim, você diz da diretoria atual? Sim, sim, porque esse vai ser um caminho que vai ter ser necessariamente institucional. Então, a gente democratiza aqui, abre, aí aparecem 3 pessoas verdes, vamos imaginar. Aí a gente tem que ter clareza que tem um caminho a ser feito que depende de institucionalidade. Eu respeito a juventude e a questão não é essa, porque todo mundo tem direito de ser jovem e isso é o caminho que todo mundo vai seguir. Mas é necessário que a gente tenha um grau de maturidade e de institucionalidade para lidar com esse tema, por causa do tamanho do debate que a gente vai assumir mais à frente. Percebe? É isso que eu estou chamando a atenção. Não, eu concordo com o Carlos, eu acho assim que precisamos de um sênior nesse conselho. Claro que, como presidente, eu não quero me impor, né, dentro da atuação do GT, né, mas acho que seria interessante que tivesse uma pessoa que acompanhou todo o processo, né, indicaria o teu nome, Carlos, para participar dessa coordenação, né, como uma pessoa que acompanha, né, também. Eu gostaria de chamar atenção, 2 outros colegas aqui, o Jorge e o Ângelo, que estão aqui, porque todos eles foram ex-presidentes, acompanham esse debate desde sempre, e você mesmo, Adriana. Para que a gente, porque o caminho é outro, o caminho institucional, pela via da institucionalidade. A gente não adianta. Eu entendo o mecanismo democrático e acho ele correto e o único caminho, mas tem um determinado momento que a gente não pode cair na ingenuidade de abrir o debate a tal nível que a gente perca a possibilidade de fazer que os caminhos institucionais sejam seguidos. Então, nesse sentido, eu peço, venha todo mundo, entendo o momento democrático, mas chamo a atenção que existem outras questões em jogo que merecem maior institucionalidade e maior experiência nesse debate, porque vai se lidar com o parlamento e com o ministério. É conversa com gente grande. Então, acho que a gente tem que ter gente que tenha maturidade e que tenha circulação nesses meios. É só isso que eu estou chamando a atenção. Entendo e respeito mesmo, porque acho que todo mundo tem direito de ser jovem, e não está errado isso, tá bom? Mas nesse momento, o caminho é outro, o diálogo é outro. Bom, né, se os presentes se concordam, eu posso participar, obviamente, né, porque faz parte das atribuições da presidência, né, e representando o coletivo da diretoria, né, então me coloco à disposição, mas não posso, acho que ser a coordenadora, né, isso aí teríamos que ver outros elementos, né. O Jorge levantou a mão. Olá, gente, eu estou com problema com a internet e eu acompanho o posicionamento do Carlinhos. A presidência da SAB deve ficar na coordenação desse grupo, porque as ações são eminentemente políticas, envolvem conversar com o executivo, basicamente com o executivo, porque se trata de um decreto. E aí eu penso que ficar a coordenação para a presidência fica tranquilo, porque hoje está nas mãos da Adriana. E amanhã, se houver outra pessoa, que fique nas mãos da presidência a condução desse grupo. Tá certo. O Ângelo quer fazer uso da palavra? Bem, eu estou aqui acompanhando tudo. Concordo muito com
tudo que foi dito, sobretudo agora essa parte final que o Carlinhos sugere, então, as pessoas que já estão há mais tempo envolvidas. Eu declino da indicação dele, porque a Adriana aí eu acho que vai até compreender, porque eu tenho assumido muitas coisas dentro aí dessa organização da documentação, da nova documentação da SAB, mas o que eu entendo é que o Carlinhos então está disposto, o Jorge parece que sim, e eu acho que a Adriana tem que estar, né? A presidência, eu acho que é muito difícil, Adriana, você escapar dessa, porque tem que estar com essa força lá em Brasília, e eles entendem bem isso. Aí é a presidenta da sociedade que veio aqui falar, né? Não é qualquer um. Então, acho que é muito importante. Mas estou aqui para ajudar. Bom, assim, a colega Elaine se dispôs como estudante, né, a participar da coordenação. Eu acredito que é muito importante a gente também ter a contribuição da base, né, nessa Adriana, mesa gestora, né? Oi. Eu só quero acrescentar que eu não sou estudante, né? Eu estou, claro, né? A vida da gente, do arqueólogo, ele é sempre, né? Você vai acompanhando e, é claro, você vai se especializando. Mas eu sou dona de uma empresa, a Arquilogos, ela foi constituída em 2011, tá? Eu sou professora também da UEG, eu trabalho, dou a disciplina de patrimônio arqueológico, tá? Na UEG. Então, assim, eu, infelizmente, né, eu não tenho um currículo aqui para mostrar, mas, assim, eu ainda continuo me colocando à disposição, tá? E eu conheço a minha capacidade, que eu venho acompanhando todas as conversas, todos os debates da SAB. Embora nos bastidores, né? Porque nem sempre a gente está com um tempo hábil para se colocar à disposição. Então, hoje em dia, eu posso me colocar à disposição, mas fica a critério de vocês, tá? Assim, eu concordo também com o colega, com o que ele falou, com o que o Carlos falou, que realmente é um trabalho realmente de falar com grandes pessoas, né, com figuras e tal, mas eu estou disposta, estou disponível e posso fazer tudo isso, assim, sem problemas nenhum. Mas acredito também que é lógico que uma pessoa que é a presidente da SAB indo lá conversar é outro problema, outro propósito, mas eu estou aqui para o que vocês acharem que eu posso contribuir. Jorge, não sei se tu teria interesse também de participar do grupo gestor da coordenação. Eu tenho interesse em participar, mas não como coordenador. Eu penso que a coordenação deve ficar nas mãos da presidência. Quero pedir licença para explicar uma coisa. Esse projeto foi encaminhado por uma ex-parlamentar do estado do Amazonas. Foi na gestão da professora da Márcia que nós decidimos, em assembleia, abraçar essa proposta. De lá da gestão da professora Márcia, passou pela gestão do professor Calipo, e na gestão dele passou pela Comissão de Constituição da Câmara. Quando caiu na nossa gestão, a ação foi eminentemente política. Por meio da indicação da colega nossa, Sakiti, eu fiz contato com o líder da maioria no governo Temer, o deputado Lelo Coimbra, que naquela época era deputado federal pelo MDB do Espírito Santo. Foi ele que evitou que essa proposta fosse reprovada na Casa Civil da Presidência da República. Faltando 24 horas, havia uma proposta de veto total. Foi ele que foi lá, conversou com o então ministro Eliseu Padilha, que era o chefe da Casa Civil da Presidência da República, e explicou que os vetos poderiam ser parciais, para não denotar reserva de mercado. Foi isso que aconteceu. Então, essa ação tem peso quando alguém vai falar pela presidência da SAB. Por isso, eu acompanho o posicionamento do... Tá bom. As pessoas podem participar, eu aceito participar,
mas a presidência é a coordenação do grupo. Então, assim, ó, vou fazer uma contraproposta aqui. Concur, fico, então, na coordenação, e comporemos a coordenação com os colegas Carlos, Jorge e Elaine. Pode ser? Eu acho que seria ótimo, assim, quanto mais gente estiver trabalhando melhor, vou ter muito prazer em conhecer a Elaine e poder acolher as contribuições dela, trabalho que não falta, gente. Vai ser bem, bem forte aqui, tá certo? Estamos de acordo? Então tá bom, olha, vai ser um prazer trabalhar com vocês ao longo, né, do ano. Assim, a ideia é que a gente tenha uma certa periodicidade das reuniões do GT, vamos estabelecer algumas pautas internas de trabalho, fazermos, né, as nossas reuniões da coordenação para estabelecer diretrizes e trazer para o coletivo discutir temas que vão ser tratados a partir daquele documento, né, que a gente já elaborou com a assessoria jurídica, tá? A nossa primeira pauta, né, de reunião a gente vai divulgar mais adiante, assim, também o cronograma das reuniões, mas vamos tentar ver se a gente consegue se organizar em dias e horários que as pessoas possam, né, possam participar, possam estar presentes. E acho que funcionou bem essa dinâmica hoje com a gravação. Se todos os presentes estiverem de acordo, a gente pode disponibilizar, inclusive, no nosso canal do YouTube, porque daí as pessoas que não puderam participar ou não são associadas podem acessar esse material publicamente. Vocês estão de acordo? Todo mundo de acordo? Porque tem que perguntar se pode usar a imagem, né? Então, assim, se os que estão aqui estão de acordo, certo? Então tá bom. Então é isso, né? Nossa, nem acredito, 10 para meio-dia a gente conseguiu já atender todas as pautas, então tá ótimo, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao colega Jorge, ao colega Carlos, à colega Elaine, né, por se disponibilizarem, né, a assumir junto comigo, então, a coordenação desse GT. Agradeço muitíssimo a todos pela presença, esperando que na nossa próxima reunião a gente volte, né, com alguns pontos mais elaborados para a gente avançar nos nossos trabalhos, na esperança que ainda nessa gestão a gente consiga ter uma resolução propositiva em andamento, né, para que possamos no futuro ter outras possibilidades se abrindo, desde que a nossa, né, profissão esteja devidamente regulamentada, né, a gente possa fazer o nosso registro profissional e trabalhar em paz, né. Então, é isso, gente, por hoje, né, vou encerrando, né, e agradeço a todos mais uma vez, bom fim de semana, né, e tudo de bom, até a próxima.